Bom, pessoal, boa noite. Vamos fazer aquele ritual de sempre, né? Eu comecei a gravar, e caso alguém não se sinta confortável em ter a aula gravada, por favor, comunique no chat ou por aqui pelo microfone, tá? Caso ninguém se manifeste, eu vou entender que estão todos de acordo com a gravação, tá? Então, antes de tudo, eu queria iniciar pedindo desculpas pela demora da correção da prova, foi muita coisa, tá? E, ao mesmo tempo, eu estou ocupando um cargo aí de gestão que me consome muito tempo, problemas, assim, que não estavam previstos acontecem todo dia e, às vezes, me tira o foco de algumas coisas da atividade docente. Mas aí eu corrigi, né? De ontem para hoje, esse fim de semana para hoje, e você já tem as suas notas, tá? Qualquer um que se sinta ali que queira mais explicações sobre as notas, é só entrar em contato comigo. No final da aula, vou separar 15 minutinhos para fazer um balanço da prova, tá? Mas eu gostei do resultado final. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar do Malinowski, tá? Dando continuidade à Escola Funcional Estruturalista Britânica, nós vamos falar do Malinowski. Falamos do Radcliffe Brown na última aula. Teve o feriado do Dia do Estudante, que estava previsto no nosso programa, eu não lembrava, confesso. Mas aí, na véspera, dia 10, semana passada, aí o pessoal começou, né, no grupo que a gente tem do Instituto de Ciências Sociais, a dizer feriado, feriado. Aí, bom, eu lembrei. Então, retomando, né, o nosso tema, que é o do funcional estruturalismo britânico, a gente hoje traz o Malinowski. Tá? A Escola Funcional Estruturalista Britânica tem vários outros nomes. Né? Evans Pritchard, que tem 2 livros fantásticos, né? Que ele realizou pesquisa ali na África, no Sudão, os Nuer e o Oráculos, Bruxarias e Magia entre os Andes. Esse é fantástico. É um livro que ele pega ali a magia como um fato social total que conecta todas as outras dimensões da vida social dos Azande, e ele vê a bruxaria como uma instituição que tem essa função, né, de estruturar todo um conjunto de regras, né, dessa sociedade tribal africana, e a partir dessa estruturação de regras em torno da bruxaria, se geram, se criam, se produzem padrões de comportamento, padrões de pensamento, etc., que vão guiar a vida, né, daquele grupo em sociedade. E tem também o Max Gluckman, que eu acho muito interessante, eu gosto bastante, que além de ser um dos representantes da escola funcional estruturalista, foi aluno do Malinowski, assim como o Evans Pritchard, e aluno também do Radcliffe Brown. Ele é um dos pais fundadores dos estudos de antropologia urbana, que é uma área que me interessa muito, né, que eu tenho bastante interesse, tenho coisas publicadas, minha orientadora é dessa área de antropologia urbana, então eu tenho muito interesse. Vocês devem estar vendo essa disciplina. Quem geralmente dá essa disciplina na graduação é o João Bittencourt. Eventualmente a Fernanda. Eu nunca dei essa disciplina, mas gostaria de ofertar. Bom, mas como a gente está né, tem ali um espaço de tempo reduzido, é uma disciplina ofertada para graduação, eu tive que escolher os autores que são, assim, digamos, mais representativos da escola funcional estruturalista. Então eu peguei o Radcliffe Brown e o Bronislaw Malinowski. Tá? Vocês já devem ter percebido que Malinowski não tem descendência inglesa. Né? Malinowski, ele era ali aqueles povos ali que ficam ali nos Balcãs, de etnias eslavas ali, acho que ele completou seus estudos na Cracóvia, ali no centro da Europa. Ele era físico e depois terminou se interessando por antropologia, foi complementar seus estudos na Inglaterra e ali ele escolheu como um país para ele
firmar moradia e passou como professor da Escola de Estudos Econômicos de Londres e terminou fazendo a sua carreira toda na Inglaterra. Se naturalizou britânico, né, por ali. Bom, pessoal, como eu disse, a escola funcional estruturalista ela vai buscar inspiração nos teóricos franceses, Émile Durkheim e Marcel Mauss, tá? Mas eles não seguem à risca a cartilha francesa, né? A gente deve se lembrar, não perder o foco, que a antropologia, assim como todas as outras ciências, ela vem de uma tradição filosófica do empirismo e do racionalismo, ou intelectualismo, como vocês queiram, do empirismo e do racionalismo, né? Então, a escola sociológica francesa, ela é de uma tradição racionalista, ou seja, ela é de uma tradição que teoriza, que reflete sobre a vida em sociedade e só depois vai pegar material de pesquisa, dados coletados em campo. Esses dados são coletados de segunda mão, ou seja, pessoas viajaram, coletaram os dados e trouxeram para o Durkheim, para o Marcel Mauss analisar. Então, uma tradição racionalista, cujo foco não é a pesquisa empírica de campo, é a teorização sobre a vida em sociedade e, ao fim, uma tentativa de analisar os dados que os pesquisadores traziam de segunda mão com base em suas teorias. Já a escola funcional estrutural britânica é de uma tradição empirista, ou seja, o foco deles é o trabalho de campo, é a coleta de dados em primeira mão. Eles vão a campo, coletam seus dados, depois se retiram do campo, voltam para seus escritórios para só então teorizar sobre os dados. Vejam que é um movimento inverso. Tá? É isso que faz deles empiristas. Bom, agora há ali um diálogo bastante profícuo entre essas duas escolas. Primeiro, na perspectiva histórica que eles adotam, né? Ambos adotaram uma perspectiva sincrônica, ou seja, atemporal. Atemporal em que sentido? Eles não estão preocupados com as transformações fruto da passagem do tempo no mundo globalizado, em que o Ocidente, né, está cada vez mais influenciando nas dinâmicas culturais. Não, eles não querem ver as transformações culturais, eles querem isolar esses grupos que eles estão estudando e entender as permanências, né, a essência, entre aspas, da cultura desses grupos, levando em consideração suas histórias particulares. Tá? Além disso, uma outra semelhança, tá, é que eles vão utilizar o conceito de função social e de estrutura social, que são conceitos trabalhados por Marcel Mauss e por Émile Durkheim. Tá? Émile Durkheim, quando ele faz a sua tese, tá, intitulada Da Divisão do Trabalho Social, que ele vai analisar, né, como essa instituição trabalho tem a função de organizar os indivíduos em grupo, em sociedade, né, ele vai argumentar o seguinte raciocínio: olha, o trabalho, né, e as instituições sociais, de um modo geral, elas têm uma função, mas não é essa função que a gente vê na biologia, né, referente ao funcionamento do organismo. Não. É uma função social, ou seja, uma função de coagir a sociedade, de ordenar a sociedade. Por mais que haja uma divisão do trabalho em que cada um vai se especializar numa pequena parte, né, da vida do trabalho intelectual, trabalho braçal. Dentro do trabalho intelectual tem toda uma série de divisões. Dentro do trabalho braçal, por exemplo, numa fábrica também tem todas aquelas divisões, como a gente já viu no filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, né? Cada um tem uma função, mesmo sendo funções diferentes. Quando você olha de longe, né, quando você vê isso, digamos assim, com as lentes da sociologia durkheimiana, você vê que, por mais que seja, né, um trabalho especializado, dividido em várias partes,
ele, ao fim das contas, tem a função de organizar a sociedade, promovendo solidariedade e evitando anomia social. Tá? Então, esse conceito de função foi utilizado por Radcliffe Brown e vai ser utilizado por Malinowski também. Tá? Outro conceito que o Malinowski e o Radcliffe Brown, especialmente o Radcliffe Brown, vai trabalhar da escola francesa é o conceito de estrutura social. A gente viu esse conceito quando a gente estava trabalhando em cima daquela obra clássica, né? As formas primitivas de classificação, escrita numa parceria Marcel Mauss e Émile Durkheim. Tá? Nessa obra, o Marcel Mauss e o Émile Durkheim, eles vão argumentar que a vida em sociedade, né? A vida em sociedade vai produzir instituições sociais, o totemismo, né? E, bom, essas instituições sociais vão ter a função de estruturar um conjunto de regras cuja finalidade é produzir padrões de pensamento e padrões de comportamento. E é só depois que os indivíduos se juntam em grupos, que definem as suas instituições, que as instituições produzem essas regras, que vão ter que vão produzir padrões de pensamento e padrões de comportamento, só depois disso esse grupo vai começar a atribuir significado ao mundo à sua volta, ou seja, vai estipular, desenvolver formas de classificar o mundo à sua volta, classificar os astros, classificar a paisagem, classificar o meio ambiente, classificar, né, as diferentes formas de se estabelecer matrimônio, por exemplo, que é o grande objetivo dos dois autores nesse ensaio. Tá? Então, a escola britânica ela vai pegar essa ideia de função social e de estrutura social e vai dar uma nova roupagem, tá? Fazer uma nova leitura, aprofundar essas ideias e aplicar dentro da sua perspectiva empirista nas suas observações e nos seus trabalhos de campo. Tá? Então, quando a gente fala funcional estruturalismo britânico, a gente está falando sobre a escola que vai analisar a função social das instituições e como essas instituições criam estruturas sociais, ou seja, como elas estruturam um conjunto de regras que vão padronizar formas de pensar, de classificar o mundo e também de se comportar, tá? Na perspectiva do Radcliffe Brown, ou então na perspectiva do Malinowski, a ideia de sistemas simbólicos. Tá? A cultura como um sistema simbólico que tem a função de produzir padrões de pensamento e de comportamento. Tá? Então, a primeira diferença entre os dois que eu gostaria de destacar é essa. Né? O Malinowski ele trabalha com essa ideia de estrutura social, mas ele não trabalha partindo do princípio que o objetivo da antropologia é identificar e analisar estruturas sociais. Não. Para o Malinowski, o objetivo final da antropologia é identificar e analisar a cultura. Ou seja, sistema simbólico, os sistemas simbólicos que ordenam, que estruturam e que padronizam comportamentos e formas de pensar em grupo. Tá? E é a partir daqui que a gente vai começar a se distanciar do Radcliffe Brown e entrar no Malinowski. Tá? Bom, pessoal, a importância de Malinowski é fundamental para a antropologia, especialmente no que tange às questões de metodologia e epistemologia. Tá? O Radcliffe Brown ele desenvolveu um sólido trabalho de campo em várias partes do mundo, tá? Mas o Radcliffe Brown estava muito empenhado em definir as bases ontológicas da disciplina. O que são bases ontológicas? Os conceitos-chave e o objeto de estudo da antropologia. Então, o Radcliffe Brown está muito focado em definir a função social como um conceito-chave da antropologia e a estrutura social como objeto
primeiro de análise da sociologia. O Malinowski não. O Malinowski, ele entende que o objeto final da antropologia é você identificar os sistemas, né, sociais, socioculturais, os sistemas socioculturais que orientam o comportamento humano e o pensamento humano, tentando identificar a função que cada instituição tem na produção desses sistemas de comportamento e de pensamento. Tá? Mas o Malinowski parte desse princípio e diz, olha, isso já está muito claro para mim, eu não vou perder meu tempo com problematizações ontológicas. Eu já sei que o conceito-chave da antropologia é o conceito de função, que o objeto de estudo da antropologia é a cultura, discordo do Radcliffe Brown. Na verdade, isso que o Radcliffe Brown chama de estrutura social é um sistema simbólico, que o Malinowski vai chamar de cultura, e o Malinowski, entendendo que essa discussão já está ali consolidada, ele vai voltar todos os seus esforços para pensar as bases epistemológicas da antropologia, ou seja, o conjunto de técnicas de coleta de dados e métodos que o antropólogo dispõe para chegar mais próximo possível da verdade que subjaz, que está aqui, né, por trás de determinada cultura, de determinado grupo. Então, daí o Malinowski ter virado um dos antropólogos, assim, todos os que nós estamos vendo foram famosos em algum momento. Mas daí o fato do Malinowski ter entrado para a história da antropologia como esse marco. Tudo que a gente faz em antropologia hoje a gente deve ao Malinowski. A antropologia, ela seguiu essa cartilha malinowskiana, né? De que os nossos conceitos ontológicos, as nossas teorias já estavam muito bem definidas e passou a sofisticar, a refletir, a pensar novas contribuições sempre voltada para um refinamento intelectual sobre os nossos métodos. E aí todo o foco da antropologia se volta para o potencial, né, analítico da etnografia, como uma ferramenta metodológica que permite ao pesquisador produzir conhecimento junto com esse outro, né, com esse grupo diferente da realidade do pesquisador. E a gente estuda o Malinowski em dois momentos. Primeiro, em Antropologia 1, né, com esse livro, Os Argonautas, quando a gente vai falar da observação participante, da etnografia, dos imponderáveis culturais, etc. Depois vocês vão ver em Antropologia, eu acredito, no começo de Antropologia 3, que é quando a gente descobre o Diário de Campo do Malinowski, né? E o Malinowski mostra que nem tudo que está aqui no Argonautas, nem toda aquela coisa romântica do trabalho de campo do pesquisador, que vai a campo, que vira amigo dos nativos, entre aspas, aquilo ali, nem tudo aquilo ali é do modo como a gente pensa. E aí a gente vai começar a teorizar como é possível produzir um conhecimento no sentido de mais próximo da realidade cultural desse grupo, a partir de uma série de conflitos que acontecem em campo. Às vezes a gente não gosta de estar lá. O Malinowski mesmo, se ele pudesse, ele teria voltado para a Inglaterra antes. Não pôde porque estourou a guerra. E ele vem de uma tradição étnica eslava. Os alemães, né, detestavam eslavos, etc. e tal. Principalmente na Primeira Guerra, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda, né? Os povos eslavos são aqueles povos dos Balcãs, os russos, etc. e tal. E sempre houve ali muita indisposição entre os germânicos, os eslavos. Tá? Mas vamos ficar com o Malinowski do romantismo antropológico, né? Que é o Malinowski do Argonautas do Pacífico Ocidental. Bom, levando em consideração que as principais contribuições do Malinowski são de método, então eu preciso fazer aqui um apanhado geral para vocês verem como, né, essas questões de método se transformaram na antropologia. Tá? Bom, pessoal, se vocês recordam, a primeira corrente do pensamento antropológico é a corrente evolucionista, né? Que é uma corrente que utilizava o método comparativo, né, para pensar a diversidade cultural. Eles partiam do pressuposto de que todos os seres humanos eram iguais, todos os seres humanos, fisiologicamente, biologicamente, cognitivamente, psicologicamente, são iguais. O que varia
são as dinâmicas sociais e culturais, ou seja, as instituições sociais e culturais. Então, a gente pode, né, para entender a variedade de comportamentos e de culturas, comparar essas culturas, né, partindo do pressuposto que todas estão seguindo os mesmos estágios rumo à evolução. Então, os evolucionistas utilizavam o método comparativo desse modo, comparavam a diversidade cultural, né, e alocavam as diferentes culturas em diferentes graus de evolução, civilizados, bárbaros, selvagens. Tá? Depois disso, nós temos os difusionistas. Os difusionistas também estão muito focados no método comparativo. Só que eles abandonam essa ideia de que todas as culturas elas estão seguindo uma mesma linha evolutiva rumo à civilização. Tá? Os difusionistas vão dizer, olha, não necessariamente todas as culturas estão seguindo a mesma linha de desenvolvimento histórico. Algumas culturas seguem caminhos completamente diferentes no desenvolvimento da sua trajetória, das suas histórias. Tá? Então, o que a gente precisa fazer primeiro para comparar as culturas? Primeiro, reduzir geograficamente, né, um território onde a gente quer ver ali determinados grupos sociais e culturais. A gente não pode pegar, feito os evolucionistas faziam, uma sociedade que existiu há 3.000 anos, né, romanos, que são filhos dos etruscos, né, egípcios, etc., e comparar com sociedades contemporâneas às nossas, os povos indígenas norte-americanos, africanos, australianos, etc. Tem ali um refinamento histórico que eles não estão levando em conta. Então, primeiro de tudo, a gente precisa isolar os grupos numa determinada área geográfica e, a partir disso, a gente vê, dentro daquela área, as semelhanças nos traços culturais. E aí a gente vai pegar todos os grupos que estão habitando aquela região, fazer um inventário desses grupos, ver os grupos em que determinada prática cultural ou traço cultural se repete, e aí sim nós vamos poder comparar esses grupos, porque eles são contemporâneos, eles estão na mesma área geográfica, tá? Então é mais fácil a gente identificar a difusão de traços culturais, né? Ver quais são os traços culturais que saíram de uma cultura para outra, identificar duas culturas com mesmos elementos culturais semelhantes e comparar. Então, o método comparativo começa a se refinar. Tá? Depois disso, a gente tem a escola sociológica francesa, tá? Que também vai utilizar o método comparativo, mas a comparação vai se dar a partir de categorias comuns de pensamento, e aí a gente retoma aquele texto das formas primitivas de classificação, que o Émile Durkheim e o Marcel Mauss eles estão identificando formas padronizadas de pensamento, que existem tanto em sociedades ditas primitivas, quanto em sociedades urbanas industriais. Né? Todas as sociedades têm formas, segundo Marcel Mauss e Émile Durkheim, formas padronizadas de pensar sobre determinados assuntos. Tem formas padronizadas de atribuir significado ao mundo. E aí a missão do antropólogo e do sociólogo é identificar essas formas culturais padronizadas para poder comparar. Então, ele vai identificar que todas as sociedades, todos os indivíduos, para poder atribuir significado ao mundo, interpretar o mundo, atribuir significado, eles precisam se juntar em grupo. Porque quando eles se juntam em grupo, que vão produzir instituições sociais, e as instituições sociais vão adquirir uma racionalidade própria, que vai, né, introjetar no indivíduo esses padrões, essas formas comuns de pensar, essas formas comuns de se comportar. E é a partir disso que ele vai olhar o mundo com essas lentes do seu grupo e atribuir significado ao mundo. E aí, daí eles pegam o totemismo, que eles identificam como uma instituição que é presente em várias sociedades, australiana, norte-americana, sociedades primitivas. Depois que eles veem como essa instituição está presente em diversas sociedades no mundo inteiro que nunca tiveram contato, eles avançam e argumentam, olha, se existe aqui, também existe nas sociedades ocidentais, ou seja, tanto as sociedades modernas quanto as sociedades primitivas, elas precisam primeiro se juntar em grupo para produzir instrumentos
de atribuição de significado, e só a partir disso a gente vai se apropriar desses instrumentos e significar um mundo. Leste, oeste, norte, sul, bem, mal, homem, mulher, moralmente certo, moralmente errado, preto, branco, puro, impuro. Ou seja, tanto o pensamento científico quanto o pensamento primitivo classificam o mundo a partir de uma lógica social pautada em pares de opostos. É complicado, é complexo, né? Mas eu acho que eu estou conseguindo traduzir, né? Qualquer dúvida me interrompam. E por fim, pessoal, a gente tem o funcional estruturalismo de Malinowski e Radcliffe Brown, que eles vão seguir uma cartilha, né? Do seguinte modo: eles vão analisar, identificar as histórias particulares de cada sociedade, observando a recorrência de padrões. Lembrem-se que eles estão bem influenciados na escola sociológica francesa. Tá? Então, depois que eles identificam a ocorrência de padrões de comportamento, de pensamento, de casamento, eles vão iniciar um processo de generalizações. Ou seja, em todas as sociedades existe uma regra de classificação de pares de opostos. Então, veja que ele pega cada sociedade em separado, a sociedade aborígene, australiana, depois a sociedade dos índios do extremo sul do Canadá, norte dos Estados Unidos, os Kwaikiut. Acho que tem relação também com sociedades africanas. Depois que ele estuda o que há de particular em cada grupo desses, que eles conseguem ver padrões, aí eles generalizam. Olha, se eu identifico esses padrões aqui, isso se repete também nas sociedades urbanas industriais e em todo lugar do mundo onde indivíduos se juntem em grupo, é assim que eles atribuem significado ao mundo, ou seja, é assim que eles classificam o mundo. E quando a gente identifica isso, a gente pode comparar, generalizar. Tá? Então, o método comparativo serve, nesses termos da escola britânica, para conduzir de um fenômeno particular para questões gerais. E aí entra o Malinowski, que vai virar isso, né, de cabeça para baixo e propor uma nova abordagem metodológica. Né? Então, o Malinowski vai propor que a antropologia não abandone a comparação. Não. O exercício primordial do antropólogo é estabelecer comparações. E aí tem N finalidades pelas quais vocês podem fazer comparações, né? Entre grupos sociais, para implementar política pública, para minimizar conflito ou evitar, etc, etc, etc. Não vou entrar nesse mérito, tá? O ponto é que o Malinowski vai dizer, olha, a gente precisa, né, ir a campo com instrumentos metodológicos robustos, né, para coletar nossos dados o mais próximo da realidade cultural possível, aprendendo outra língua, vivendo com a outra cultura, observando de forma participativa a outra cultura, para só depois nós realizarmos esse exercício de comparação. Tá? Então, o Malinowski tira o foco do método comparativo, sem perder o foco da comparação, e propõe um novo método, que é o método etnográfico, que é esse método em que o pesquisador vai a campo, coabita com as pessoas, com os grupos socioculturais que eles pretendem estudar, né, os pesquisadores, e só depois dessa intensa convivência que você pode observar um ciclo da passagem das estações, você pode observar todas as dinâmicas socioculturais, fazer perguntas na língua nativa, é que você vai poder fazer comparações, digamos assim, minimamente coerentes, né, cientificamente. Então, há um avanço bastante alto, bastante grande a partir daqui. E é a partir daqui, dessa porta que eu estou abrindo agora, que a gente vai trabalhar o Malinowski. Tá? Então, Malinowski desfaz essa imagem dos povos nativos como fósseis vivos, que existia, né? E vai articular psicologia social e antropologia, tá? Objetividade científica e vivência pessoal.
E aí é um ponto importante a ser destacado. Tá? O Malinowski, diferente de todos que nós estamos vendo até aqui, ele é um individualista metodológico. Ou seja, ele vai tentar identificar a função das instituições sociais e o modo como a cultura opera produzindo padrões a partir do indivíduo. Para Radcliffe Brown, o indivíduo é um marionete das estruturas sociais. Os indivíduos, eles não agem. São as estruturas sociais que agem por meio do indivíduo. Então, o Radcliffe Brown vai tentar entender a vida em sociedade a partir das instituições e das estruturas sociais. O Malinowski não. O Malinowski vai tentar entender as dinâmicas socioculturais a partir dos indivíduos. Tá? Então, o Malinowski, ele quer entender o que é que os indivíduos acreditam que estão fazendo e saber por que eles estão agindo daquele modo. E a partir disso, de conversas, entrevistas na língua nativa, observações na língua nativa, traduções de narrativas nativas, Malinowski vai alcançar a função das instituições sociais e identificar o sistema simbólico, ou seja, a cultura, né, e o modo como ela funciona, opera, produzindo padrões de comportamento e de pensamento. Então, a gente tem o Malinowski como um representante do que vocês já devem ter escutado falar, se não ouviram falar, estão escutando agora. A gente tem o Malinowski como um representante de uma das correntes teórico-metodológicas chamadas individualismo metodológico. Você, para entender as dinâmicas socioculturais, você parte do indivíduo. Diferente dos holistas metodológicos, cujo Radcliffe Brown faz parte, outros pesquisadores da sociologia, como Karl Marx também, tá? Faz parte, ou seja, eles vão partir das estruturas sociais e das instituições sociais para entender as dinâmicas em sociedade. Tá? Bom, então é sobre ele que nós vamos falar, o Bronislaw Malinowski. Para mim, o Malinowski é um autor muito caro. Eu estou com esse livro aqui, que eu comprei, e eu não coloquei data. Nessa época eu ainda não riscava os livros. Hoje, todo livro que eu compro, eu coloco na folha de rosto o ano e o mês que eu comprei. Mas eu lembro como se fosse hoje. Eu comprei esse livro em 2001, do Malinowski. E esse livro mudou radicalmente a minha vida. Eu sou o profissional que eu sou hoje por causa desse livro. Tá? Em 99 eu terminei o colégio, com 19 anos. E eu tinha uma ideia clara de fazer um curso de ciências sociais para entrar na ciência política. Tinha ali a biblioteca de mamãe, com aqueles livros dos pensadores, tinha Locke, Maquiavel, Karl Marx, que é um autor que circula pela ciência política, pela sociologia, pela economia, o Pareto também, que o pessoal da ciência política usa muito, sociologia política também. E eu dizia, eu vou entrar no curso de ciências sociais para fazer ciência política. Bom, em meio a isso, foi lá um desses projetos de extensão na minha escola, que, numa tentativa de estimular os alunos do ensino médio a entrar na universidade, eles iam nas escolas e traziam os alunos para a universidade, para os alunos se aproximarem do método científico, levavam conteúdo da universidade para a sala de aula. E esse grupo, desse projeto que eu participei, era um grupo de arqueólogos. Tá? Um grupo de arqueólogos ali do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, aqui da UFPE, e eu comecei a fazer esse trabalho voluntário, a participar das atividades do Núcleo de Estudos Arqueológicos, de Arqueologia, e a partir dali eu fui travando um contato muito incipiente com a antropologia. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, antropologia e arqueologia fazem parte da mesma área. Tá?
área 35 das ciências humanas, antropologia e arqueologia. São ciências complementares, irmãs. Tá? E aí eu comecei a trabalhar lá, comecei a tomar contato com a antropologia, mas sem pretensões. E aí é quando esse livro entra no meu caminho. Né? Eu fui num sebo, semanalmente eu ia comprar alguma coisa para ler, e quando eu vi esse livro, eu não reconheci que era o Malinowski. Né? Eu estava tomando contato com a antropologia, mas os arqueólogos trabalham muito com antropologia forense, com essa antropologia física, né? Que é essa antropologia de medição de ossos, de medição de crânio, de identificação de hematomas nos crânios, na ossatura humana, etc. E era o tipo de antropologia que eu havia travado contato. E aí, quando eu cheguei no sebo, onde se vende livros antigos, que eu vi esse livro, eu não identifiquei que era de Malinowski, um marco da antropologia. Para ser bem sincero, quando eu vi o nome Malinowski, eu nem entendi o nome. Nessa época eu ainda lia poesia, e quando eu vi esse livro, eu pensei, caramba, isso é um livro do Mayakovsky. Mayakovsky é um poeta russo, pan-eslavista, que tem poesias lindas, tanto poesias de amor quanto poesias de protesto. Tá? Vale a pena a leitura. Então, na época, a poesia é mais jovem que lê, né? A gente vai chegando ali aos 40, já não lê mais poesia, não tem mais tempo, já não vê muita poesia na vida, nem nas coisas. Então, na época, eu lia poesia. E quando eu vi esse livro, eu disse, caramba, Mayakovsky. E, pelo visto, são 500 páginas. Tem toda a obra do Mayakovsky aqui, todas as poesias dele, de protesto, de amor. Não lembra, Sinara? E aí eu comprei. Eu só percebi o meu equívoco quando eu cheguei em casa. É que eu vi o nome e eu disse, meu Deus, Malinowski, quem é esse? Eu tinha 19 anos. Quem é esse? Malinowski? Que droga! Eu dei meu dinheiro fora. E aí eu disse, tá, mas não se perde, né? Livro nunca se perde. Deixa eu ler esse livro. E aí, quando eu comecei a ler, eu disse, olha, que interessante, ele é antropólogo. Eu não sei quem são os antropólogos culturais nem sociais, mas eu sei o que é antropologia social e cultural. E gosto, é interessante. Então, quando eu comecei a ler o livro, eu fui sendo tomado de uma curiosidade, de uma emoção, de um entusiasmo. E eu li esse livro de 500 páginas em uma semana. E quando eu terminei de ler o livro, eu já sabia que eu queria ser antropólogo. Tá? Então, eu entrei no curso de Ciências Sociais no mesmo ano e, desde então, comecei a direcionar toda a minha formação para a antropologia. Então, eu tenho um apego muito, digamos assim, muito caro, muito grande a esse livro. Leiam todos, se puderem. Tá? Eu tenho uma cópia inteira aqui em PDF. Quem quiser, eu posso compartilhar. E esse que está na tela é o Bronislaw Malinowski, né? Que, assim como aconteceu comigo, trouxe tantos outros estudantes para a antropologia. Tá? Pronto, Sinara, me avise depois no e-mail para eu lembrar, porque se você ser aqui no chat, quando eu acabar a aula, eu já não vou lembrar mais. Tá? Infelizmente, minha memória está péssima. Então, o Malinowski, ele é um intelectual e um antropólogo que tem muito peso e é muito cativante. Tá? E ele, como eu disse, ele saiu lá da Polônia, da Cracóvia, sabe? Do curso de física para a Inglaterra. O clima estava mais ameno na Inglaterra, né, em termos de política, geopolítica. Esse ano aqui a gente estava às vias a gente estava aqui vivendo um furdunço, uma confusão geopolítica que ia culminar na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, o Malinowski foi para Londres, mais tranquilo, mais ameno. Londres é uma cidade, né, progressista, liberal, muito tranquila de se viver. É uma ilha, né? A própria Grã-Bretanha é uma ilha, isso já facilita a você se isolar um pouco das confusões geopolíticas do continente, da Europa. E ele começou a estudar antropologia, tá? Na Escola de Estudos de Londres, na Escola de Estudos Econômicos de Londres. E depois ele ingressou na docência no departamento de economia. Tá? Só que ele era antropólogo, né? E, bom, é a partir daí que ele começa a se projetar como um intelectual central para a antropologia. Tá? E a partir disso, ele vai desenvolver
desenvolver a sua principal contribuição para a antropologia. Tá? Eu demoro a falar assim porque eu fico vendo que eu já falei para não me repetir. Tá? Então, ele começa a desenvolver, a partir da sua trajetória como pesquisador, essa ideia que vai ser central para a antropologia, que é a ideia da observação participante. Tá? E essa foi uma das grandes inovações do Malinowski para a antropologia, justamente pelo que eu já apresentei para vocês. Ele tira o foco do método comparativo sem perder o olhar, sem perder o feeling da comparação antropológica, e ele vai começar a teorizar epistemologicamente as bases de uma boa etnografia, a ponto de fazer da etnografia uma metodologia específica etnográficos que não são antropológicos. É a partir do Malinowski que a etnografia, ela vai começar a ser trabalhada por antropólogos como uma metodologia central e fundamental para a coleta de dados em campo dessa ciência chamada antropologia. Tá? Você tem as etnografias que não eram científicas, né? Que o Emile Durkheim e Marcel Mauss pegavam. O próprio Radcliffe Brown ele fazia treinamento dos funcionários administrativos das colônias, né? Que saía da Inglaterra para administrar a África, que saía para administrar a Oceania. O próprio Radcliffe Brown ele fazia um treinamento para que esses intelectuais fizessem uma etnografia científica, né? Mas antes da antropologia já se fazia etnografia. A gente tem as etnografias do Hans Staden, por exemplo, que foi um missionário que teve o barco que afundou aqui em Pernambuco, que foi pego pelos índios Caeté, e aí os índios Caeté foram matar ele para comer ele morreu de chorar. Não, pelo amor de Deus, não me mata. Aí, não vou matar esse covarde não, porque senão a gente come a carne desse covarde, a gente vai ficar frouxo igual a ele. Deixa ele vivo aí. E aí ele ficou 2 anos, 3, com os Caeté, eu não me recordo agora, ele fez uma etnografia fantástica dos Caeté, né, com ilustrações, mostrando como funcionava o canibalismo entre os Caeté, e depois ele conseguiu fugir e foi-se embora. Enfim, é o Malinowski que vai transformar esse estilo textual, descritivo, analítico, em um texto descritivo, analítico, científico, ou seja, em uma etnografia científica. Tá? Então, essa articulação entre observação participante e etnografia é uma das grandes inovações do trabalho de Malinowski para o campo dos estudos etnográficos. Tá? E o que consiste a observação participante? Que é o que a gente vai ver aqui, nessa introdução que eu selecionei para nós lermos. A observação participante ela consiste numa técnica de coleta de dados, né, voltada para a assimilação das categorias nativas, inconscientes, mas também conscientes, que ordenam o universo cultural que ele está tentando investigar. Né? E a partir disso, né, de você assimilar essas categorias nativas que dão significado ao mundo nativo, nativo entre aspas, tá? Que dão significado ao mundo nativo, é possível apreender toda uma totalidade integrada de formas de agir, né? E de instituições sociais que vão introjetar essas formas de agir no indivíduo para, posteriormente, fazer um processo analítico daquela realidade cultural. Não precisa você fazer doutorado em antropologia para saber que é uma estratégia que te coloca mais próximo, digamos, da realidade cultural de determinado grupo. Você vai a campo, você produz dados em primeira mão, ou seja, eu vou e eu produzo os dados. Eu falo diretamente com as pessoas, na língua das pessoas, peço para as pessoas me ensinarem como é a vida lá, na língua deles, junto com eles, eu vou construir uma canoa lá, junto com eles, ele me ensinando. Eu vou aprender uma fórmula mágica, ele me dizendo na língua dele. E a partir disso, eu consigo alcançar a realidade cultural de forma mais precisa. É bem melhor para entender a realidade do que eu pegar dados em segunda mão, quando alguém vem e me traz. Eu mesmo vou lá e vou coletar os dados. Tá? Então, essa proposta, né, a partir do Malinowski, que vai, né, fazer da vida, do objeto da vida dele, essa conceitualização da etnografia e da observação participante, então é a partir disso que agora o pesquisador ele pode
né, se deslocar e vivenciar outra cultura, chegando mais próximo da realidade cultural desse grupo. Tá? E aí, bom, a observação participante é só mais uma técnica de pesquisa. A observação participante ela é uma técnica de pesquisa que, somada às entrevistas, a produção de mapas conceituais, a produção de mapas das categorias nativas, genealogias, censos demográficos, etc., fotografia, é a observação participante combinada com todas essas técnicas que já eram utilizadas na antropologia, que vai trazer esse refinamento, tá, para essa metodologia que o Malinowski está propondo no lugar do método comparativo, que é a etnografia. Tá? Bom, e aí nós entramos propriamente no livro Os Argonautas do Pacífico Ocidental, que é esse livro, né, que eu fiz a maior propaganda para vocês. Tá? Agora eu vou colocar ali para não ficar aqui tomando espaço. E a gente vai falar nessa próxima 1h e 45 minutos, que eu também quero falar da prova, sobre esse livro. Tá? Então eu separei para vocês, pessoal, três partes do livro para nós lermos. Tá? Primeira parte A primeira parte é o prefácio, foi feito por Fraser. Tá? Fraser é aquele antropólogo evolucionista que escreveu um livro chamado O Ramo de Ouro, que é onde ele faz uma análise da evolução dos sistemas de pensamento. Né? Ele vai pegar a magia como um primeiro sistema de pensamento, depois a religião como um segundo sistema de pensamento e depois a ciência como um terceiro sistema de pensamento. E aí, seguindo aquela lógica do Morgan, a magia está para a selvageria, a religião está ali para a barbárie, e a ciência está para as sociedades urbanas, industriais, civilizadas, ou seja, que chegaram no final da linha da evolução. Tá? E é o James Fraser, ali de Cambridge, estava ali em Cambridge, né, já professor de Cambridge, que vai fazer esse prefácio, exaltando o Malinowski, exaltando a antropologia, né, como a ciência do homem, a ciência que vai, né, uma ciência nova, promissora, que vai, que agora está mais próximo de alcançar a verdade ou a realidade por trás das dinâmicas socioculturais. Pessoal, eu fico falando verdade e realidade, mas tenha um discernimento de que era esse o jargão da ciência da época. Tá? Hoje, a gente já sabe que verdade, realidade, são arranjos retóricos culturais, né, que a gente constrói. Por exemplo, já foi verdade que os judeus eram uma raça inferior. Já foi verdade, no sentido de que o poder político, o poder econômico, o poder científico argumentava sobre isso e referendava isso como uma verdade. Hoje em dia a gente sabe que isso é uma maluquice sem tamanho. A gente sabe que até esse conceito de raça é equivocado, né? Porque o que existe é uma espécie que, né, se divide em diversas etnias. Se existe uma raça, é a raça humana, com várias etnias. Né? Caucasiano, indígena, etc, etc, etc. Né? Mas isso já foi uma verdade. Né? Só estou dizendo isso para vocês não serem ingênuos e irem procurar a verdade ou a realidade por trás das coisas. Né? Eu não estou dizendo que não existe verdade nem realidade, eu só estou dizendo, né, que o que é verdade hoje pode não ser amanhã, dependendo do arranjo político, geopolítico que a gente tiver. Né? Bom, mas feito essa ressalva, o James Fraser vai exaltar a observação participante e esse estudo do Malinowski como um grande avanço teórico-metodológico, né, que coloca a antropologia mais próxima de conseguir alcançar a verdade e a realidade por trás desses grupos socioculturais que eram estudados. Né, que antes a gente pegava dados de segunda mão e agora com o Malinowski a gente vai lá coletar dados de primeira mão. Tá? Então, eu separei também o prólogo, tá?
que é onde o Malinowski apresenta, né, a sua pesquisa, muito brevemente para o leitor, e ele começa aqui dizendo, olha, é uma pena, né, que eu tenha desenvolvido um método tão bacana no momento em que as culturas estão desaparecendo, né? Essas culturas longínquas, onde a gente podia ver a essência da espécie humana, está desaparecendo. Hoje em dia a gente sabe que as culturas se transformam e a gente vai analisar a transformação das culturas, os contatos culturais. Mas na época que o Malinowski fez esse livro, como ele estava numa perspectiva sincrônica, ele estava interessado em ver a essência, o que permanece, que para ele estava acabando. As culturas estavam perdendo a sua essência, muito contato, fruto do mundo globalizado, e ele, não, eu quero isolar essa cultura, no caso os trobriandeses, no arquipélago das Ilhas Trobriand, ali em Nova Guiné, eu quero isolar isso aqui e entender aquela cultura dentro daquela lógica sociocultural. Eu não quero ver a influência das outras culturas. E como o Malinowski estava num departamento de economia, né, ele tinha ali muita influência dos seus amigos economistas. Então, o Malinowski ele vai se dedicar a analisar esse fenômeno, o Kula, né, que é um fenômeno que é uma instituição social, um fato social total, no sentido de que ele é um fato, o Kula, um fato social que, numa primeira observação, um leitor desatento, ele pode identificar como um fato econômico. Um fato econômico. Eles saem navegando com as canoas, trocando alimentos, trocando comida, trocando materiais de valor, que são as conchas, né, que eles fazem braceletes e colares. Mas para um leitor atento, um leitor como Malinowski, ele vai dizer, não, isso, o Kula não é um fato econômico. O Kula é um fato social total, porque ele articula crença religiosa, ele articula trocas matrimoniais, ele articula trocas econômicas, ele articula trocas de conhecimentos e de saber fazer, né? Saber fazer canoas, cestos, tratamento com palha. Ele articula rituais de passagem da adolescência para a fase adulta. Então, o Malinowski, ele viu, né, nas Ilhas Trobriand. Caramba, vocês estão sentindo dificuldade, pessoal, de me ouvir? Falem comigo, por favor. Professor, eu estou sentindo, mas eu acho que é a internet, não é a sua internet, não, é a minha. Alguém mais, desculpa, Sinara, alguém mais está sentindo dificuldade, hein? Tá tranquilo, Mirelle falou. Bom, vai ficar gravado, Sinara, depois você pode assistir, tá bom? Às vezes acontece até comigo. Então, o Malinowski, ele vai ver o Kula, e o Kula vai chamar a atenção dele, tá? Justamente por isso. Os meus amigos economistas da Escola de Estudos Econômicos de Londres veem no Kula um fenômeno meramente econômico. Mas eu não vejo no Kula um fenômeno meramente econômico. Ele é um fato social total. Então, havia entre os economistas essa ideia de que o comportamento econômico ele está na base fundamental do comportamento humano. A sociedade mais primitiva, na sociedade mais primitiva, entre aspas, já é possível observar a lógica utilitária custo-benefício do capitalismo moderno, ou seja, o homem econômico está presente também nas sociedades primitivas. Ou seja, mais ainda, em todas as sociedades, seja a mais primitiva e a mais moderna, os homens estabelecem relações sociais a partir da lógica custo-benefício. E o Malinowski está dizendo, não é assim. Essa lógica custo-benefício, que a gente se relaciona sempre tentando tirar vantagem, sempre pensando, né, o que é que isso vai me impor de custo, qual o benefício que eu vou tirar dessa relação, isso é uma coisa muito moderna, isso surge com o capitalismo. Então, o Malinowski vai argumentar, olha, eu estou analisando o Kula como um fenômeno que, primeiro, não é meramente econômico. Segundo, a dimensão econômica do Kula não é pautada numa lógica custo-benefício, é pautada numa lógica da dádiva, do dar, receber e retribuir. Em outras palavras, o que há de econômico no Kula não é a acumulação de riqueza, feito a gente vê nas sociedades urbanas industriais.
né? As pessoas não podem acumular os objetos de valor que elas recebem. Elas têm que dar para outra pessoa e esperar que outras pessoas retribuam. Se eu ganho um colar de concha, valiosíssimo, bonito, eu não posso guardar para mim. Eu tenho que passar para alguém. E aí esse alguém vai passar para outra pessoa, que vai passar para outra pessoa. E aí eu recebo outra coisa. E aí passo. E aí lá na frente volta para mim de novo aquele colar bonito que eu dei. Ou seja, não existe uma lógica de acumulação de riqueza no Kula. A lógica é a lógica da dádiva. Do dar, receber e retribuir. Eu não posso acumular. Se eu acumular, eu vou colocar a minha sociedade em anomia. Eu vou ser repreendido moralmente. Vamos dizer, olha, Rafael é avarento. Rafael, ele não recebe os presentes, ele não passa para frente, ele fica só para ele. Eu não quero me relacionar com Rafael. E eu não posso deixar que Rafael fique fazendo isso. Porque se as outras pessoas começam a fazer isso, acaba a nossa sociedade. Então é muito sofisticado a argumentação do Malinowski. De um lado, ele está criticando seus amigos da escola de economia, que dizem que tudo é pautado na lógica utilitária. E do outro, ele está mostrando que o Kula não se reduz a um fenômeno meramente econômico. Pelo contrário, ele não é um fato econômico, ele é um fato social. E ele não é só um fato social de uma instituição social. Ele é um fato social total, ou seja, ele articula todas as instituições sociais, religião, economia, política, casamento, família, todas as instituições sociais numa única instituição, num único fato, que é esse sistema de navegação em que vários grupos, dentro de um arquipélago, saem navegando. Um grupo no sentido horário, ou melhor, no sentido horário, o outro no sentido anti-horário, e a partir disso eles saem trocando conchas na qualidade de colares e de braceletes, e a partir dessas conchas eles saem trocando mulheres para se casar, saem trocando comida com aldeias que não têm comida, saem trocando técnicas de fazer canoas, técnicas de produzir mais alimentos, técnicas de magia. Percebe a grandiosidade do fenômeno? Então, agora que eu dei esse contexto, né, é exatamente sobre esse tema que o Malinowski vai escrever esse livro. Tá? Bom, o Malinowski já havia feito trabalho de campo. Lembre-se que o Malinowski vem de uma tradição inglesa que começou a fazer trabalho de campo em 1898, na expedição de Torres, né? Quando Rivers e Randall saíram para treinar os seus estudantes a fazer trabalho de campo, coletar material de campo. Então, Malinowski foi formado por esse grupo de intelectuais. Tá? Então, ele já vinha fazendo trabalho de campo. A diferença do trabalho de campo nas Ilhas Trobriand é que foi um trabalho de campo longo, de 2 anos. Tá? Ele teve tempo suficiente para se apropriar da língua, suficiente para conviver intensamente com a cultura. No final, ele já não aguentava mais, estava doido para ir para casa. Mas o fato é que ele ficou e trabalhou assiduamente na aplicação desse método, né, da observação participante. Então, essa tese, essa monografia, é um marco para a antropologia social. Primeiro, pela sua contribuição metodológica, que eu estou falando já há 1 hora sobre isso. Tá? Segundo, pelo registro desse sistema de trocas econômicas pautada na dádiva, mas que, na verdade, é um fato social total, né? Que é utilizado pelos habitantes das Ilhas Trobriandes entre si e entre os habitantes dos arquipélagos, ou melhor, das ilhas vizinhas que formavam o arquipélago. Tá? Vejam, não era um conjunto de ilhas isoladas, era um conjunto de ilhas que já estava travando um intenso contato com ingleses, americanos, franceses. Eles já falavam o pidgin, que é uma língua mistura de um dialeto inglês-francês que o sistema colonial utilizou para se comunicar. Eles já tinham um tipo de moeda com cobre que eles trocavam. Eles se relacionavam com os traficantes de pérola, que eles, né, coletavam as conchas, as ostras no mar, tiravam a pérola, para eles não tinha valor. O que tinha valor era a casca da concha, os traficantes iam lá, pegavam as pérolas, davam fumo, tabaco, para eles fumarem, algumas peças de cobre. Então, Malinowski diz, olha, eu não quero ver
Eu não quero ver essa influência. Eu quero ver justamente o que permanece de traço cultural, de essência cultural, né, nativa. Tá? E aí, bom, o Malinowski vai voltar os seus esforços para tentar identificar esses elementos da vida nativa. Tá? Como eu já disse, o Malinowski é um dos expoentes do individualismo metodológico, tá? Assim como Max Weber. Tá? E ele analisa o Kula não apenas como uma troca de transação econômica. Claro, eu quero que isso fique bem na cabeça de vocês, como eu já disse, né? Pautada nessa lógica utilitária de lucro e perda, de custo e benefício. O foco do Malinowski é analisar o Kula como um fato social total, a partir do qual diferentes instituições da vida em sociedade, né, estruturam esse conjunto de regras que vai padronizar o comportamento dos trobriandeses e a forma como eles atribuem significado ao mundo, ou seja, o modo como eles pensam. Tá? Com a função de organizar a vida naquele grupo. Tá? E essa é a famosa canoa Kula, né? Que eu fotografei lá no Museu Nacional de Roma, o Museu Luigi Pigorini. Nossa, me deu um arrepio quando eu vi essa canoa. Né? Eu fiz trabalhei lá nesse museu para minha tese, e aí eu trabalhava no arquivo, né? E aí quando fechava o expediente para visitação, eu ainda estava trabalhando lá, junto com um senhor muito bacana, Mário Mineu, e aí eu ficava feito um fantasma no museu, né? Fotografando, etc., vendo. E quando eu me deparei com essa canoa na sala da Oceania, eu fiquei realmente encantado. E essa é a canoa Kula, né? Que os nativos das Ilhas Trobriand utilizavam para colocar em prática esse sistema de trocas, tá? Socioeconômicas. E aqui são as Ilhas Trobriand, né? O arquipélago de Papua Nova Guiné fica aqui ao sul da Austrália, tá? E são essas ilhas aqui e que o sistema de troca funcionava, né? Saíam trocando nessas ilhas, as embarcações saíam no sentido anti-horário e no sentido horário, e a partir disso elas se encontravam e saíam trocando braceletes e colares, além de todas as outros objetos que eu já mencionei aqui. Tá? Então, é justamente a partir dos relatos dos nativos e da sua observação participante dos mitos, dos rituais mágicos, como também da organização social, ou seja, a família, os clãs, as frátrias, né? E também as trocas, né? Que o Malinowski vai caracterizar o Kula e argumentar que essas trocas são pautadas, né, mais por uma razão emocional afetiva do que por uma razão economicista utilitária. Então ele mata com dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro, criticar os economistas, que veem uma razão utilitarista por trás do comportamento humano. Né? Segundo, contribuir para o avanço da antropologia e da sociologia, tá? Observando como esse sistema de trocas totais opera, tá? Promovendo organização social. Né? A função do Kula é promover a organização social, evitar a anomia. Tá? E a crença na magia é um dos principais alicerces, uma das principais forças psicológicas que vai guiar e permitir a organização social dos nativos das Ilhas Trobriand. Tá? E a operacionalização desse sistema econômico. Por que ele diz isso? Porque a magia está por trás de toda a lógica do sistema Kula. Quando você vai fazer uma canoa, você tem que utilizar uma magia para cortar a árvore. Tem que utilizar uma magia para moldar a madeira como uma canoa. Tem que utilizar uma magia para colocar a canoa no mar. Tem uma fórmula mágica para você fazer com que o teu amigo lá na ilha que tu está chegando fique com o coração mole quando te vê e te dê o colar mais bonito dele. Ou te dê o inhame da melhor safra dele.
ou te dê a bebida que ele tem lá, né, há mais tempo fermentando, que é a melhor. Tem uma série de fórmulas mágicas fantásticas. Tem as fórmulas mágicas para espantarem as bruxas do mar, que vem quando a canoa está navegando. Vocês têm que ler esse livro. Vale muito a pena a leitura. Todos, né? Todos. O Ivan Pritchard, então, tem o Oráculos, Bruxaria e Magia entre os Azantes, é um livro fantástico. Mas o Argonautas do Pacífico Ocidental realmente é um livro que é fantástico. Bom, e aí a gente entra propriamente nesse tema da abordagem metodológica do Malinowski, né? Primeiro, ele inicia contextualizando a dinâmica da vida das ilhas Trobriand, tá? No Golfo Papua, na Nova Guiné. Então, ele inicia com esse ponto 1, né? Que ele vai dar um contexto para o leitor, tá? Apresentando para o leitor o contexto. Olha, eu estou numa ilha, num arquipélago, em Nova Guiné, isolado, no meio do oceano. O lugar mais próximo que eu tenho aqui é a Austrália, mas não é tão próximo, parece próximo lá no mapa, mas para uma pessoa, assim, as tecnologias de navegação que a gente conhece, não tem como se deslocar de um canto para o outro com facilidade, se ele precisasse. Tá? E os trobriandeses, segundo Malinowski, na época eram conhecidos como hábeis navegadores e laboriosos artesãos, ou seja, eles também eram reconhecidos por todo esse saber fazer do artesanato, que envolvia inclusive a confecção dos colares de pérola e dos braceletes. Tá? E essa é uma canoa cula, né? Exatamente como aquela que eu fotografei no Museu Nacional de Roma, só que essa aqui está em movimento, com a vela. Né? Então veja como ela é imponente, veja quantas pessoas, né, saíam numa canoa dessa. Agora imagine dezenas de canoas como essa, né, indo e vindo do arquipélago. Em determinada fase do ano ficava muito intenso, né? Essas fotos foram batidas pelo próprio Malinowski, que eu tirei do livro, tá? Uma canoa Lacatoy. Eles colocam um nome, não é? Faz parte da... Eu acho que é um padrão de pensamento universal essa forma de atribuir significado à navegação, né? Qualquer sociedade você tem ali sociedade que envolva essa prática, né, de se lançar ao mar, de navegação, você tem essa coisa de atribuir um nome a seu barco, a seu navio, a sua canoa. Tá? Não, essas canoas cula, cada uma tinha o seu nome. Né? A gente fala canoa cula porque é uma canoa utilizada para esse sistema de trocas conhecido como cula. Malinowski perguntou, olha, mas o que é esse ritual, esse evento que vocês fazem nesse período do ano, hein? Que vocês saem trocando os braceletes, etc. Ele disseram, se chama cula. Então, como eu já disse, né, o cula é um sistema que muitos encaram como apenas um sistema econômico, mas que, na verdade, é um fato social total, né, que tem como objetivo fazer circular objetos diversos e bens de diferentes natureza, inclusive matrimônio, etc., fórmulas mágicas, que eles trocam as fórmulas mágicas, etc. E esses são os braceletes no Wally, que eram trocados, né, que envolve todo um saber fazer de artesanato que eles faziam, confeccionavam. Eram quase como joias. Inclusive o Malinowski, no final do livro, vai comparar as joias da coroa britânica, né, que elas são herdadas, mas elas circulam de geração em geração, não tem um dono propriamente. Né? Quando a rainha Elizabeth II vier a falecer, ela não vai, as joias dela não vão ficar guardadas, as joias da coroa britânica, elas vão ser utilizadas por quem assumir o cargo. Sinara, eu não entendi, deixa eu ver. Professor, o que são características orográficas?
Oro, eu não me recordo a etimologia de oro. Gráfica vem de grafismo, não é? Vem de uma escrita sobre alguma coisa. Eu vou pesquisar, viu, Sinara? Agora eu não me recordo. Diga. Professor, eu vi quando, naquela parte, acho que já na página 28, falando da tribo Massim. Aí, essa parte falava dos estudos sociológicos, sobre o totemismo, mas aí eu marquei aqui como dúvida sobre essas características orográficas. Mas tudo bem, professor. Depois aí a gente divide. Mas isso não passou pela minha cabeça. Mas assim, foi nessa parte da tribo Massim. Oi, desculpa. Eu vou deixar aqui pesquisando, tá, Sinara? Mas o caminho para você descobrir o que é tentar entender esse prefixo oro. Tá? Orografia é o estudo das nuances do relevo, da paisagem de determinada região. Tá? O estudo do relevo. Tá? Grafia, estudo, grafia, né, formas de escrever sobre determinado assunto. Oro tem relação com o relevo paisagem. Tá? Então, é o estudo do relevo, o estudo da paisagem. Joia, professor. Obrigada. Como é? Joia, professor. Obrigada. De nada, Sinara. Pronto. E aqui são os famosos colares Soulava ou Baji. Tá? Então, a gente tem os braceletes Mouale e os colares Soulava, que eram trocados, né, como objetos de valor, que lembram as joias da coroa britânica, mas que são objetos que não podem ser acumulados, eles têm que ser passados. Né? No caso da coroa britânica, passado dentro de um grupo muito pequeno de nobres, né, aristocratas, que é o poder real. No caso dos trobriandeses, compartilhados a partir de relações de afinidades, também políticas, mas cotidianas. Tá? E é este o objeto de estudo do Malinowski, né? A circulação de objetos e bens entre os nativos. Bens a gente coloca qualquer outra coisa que se possa ser trocada, inclusive as mulheres, tá? Utilizando o jargão da antropologia da época. Trazendo para o jargão de hoje, menos machista, trocas de matrimônio, trocas matrimoniais, tá? Assim como comida, bebida, animais, troca de fórmula mágica, troca de objetos, de madeira, etc, etc, etc. Bom, depois disso, depois que ele contextualiza o sistema Kula, né, que ele apresenta para o leitor, que é que ele vai analisar, estudar, aí ele começa a caracterizar o método de estudo dele. Tá? E a preocupação dele em fazer do trabalho etnográfico um trabalho científico. Então ele vai dizer, olha, um trabalho etnográfico só terá valor científico reconhecido se permitir claramente, ao intelectual, primeiro, identificar os resultados da observação direta do pesquisador, ou seja, um trabalho etnográfico, para ter validade científica, o pesquisador tem que se deslocar da sua região até a região do grupo estudado e participar da vida daquele grupo. Você não vai virar nativo, mas você vai participar da vida daquele grupo. Se o grupo está ali fumando, conversando, você vai lá, senta com eles, acende um cigarro com eles e o que é que vocês estão conversando? A gente está conversando sobre fulana, que não quis casar com Beltrano, a família de Beltrano está aí arretada porque fulana negou o casamento. E aí, mas por que a turma ficou chateada? Porque eles... Então, a partir disso, o pesquisador ele vai, de forma mais próxima, direta, entender como funciona o sistema de casamento. Olha, eles estão com raiva porque fulana se negou a
casar com cicrano, e isso, né, estabeleceu um racha entre as duas famílias. Então, os casamentos são para promover relações de afinidade, não são só relações amorosas afetivas, você tem que estar pensando. Então, para ter valor, a etnografia, o pesquisador tem que ir até lá participar da cultura, para ele identificar com mais precisão, de forma mais eficiente, a dinâmica cultural. Eu vou escutar alguém que não fala nem a língua local, chega na minha cidade, na Inglaterra, falando que viu isso ou aquilo, se perde muito. É um telefone sem fio. Então, como é que você vai ter uma análise robusta, precisa, com uma informação que você não tenha uma base de confiança de quem está trazendo essa informação? O melhor que eu faço é eu ir lá coletar essa informação. Então, o primeiro passo para uma etnografia científica é a observação direta ao participante. Eu preciso ir lá. Preciso aprender a língua. Não posso ficar lá feito um gringo, que eles vão falar um palavrão e eu vou ficar repetindo sem saber que estão fazendo piada com a minha cara. Não, eu tenho que chegar lá, aprender a falar a língua, para me comunicar com ele na língua dele e saber os códigos. Saber os códigos. Olha, está fazendo uma piada comigo, né? Vou estar fazendo uma piada com o amigo dele, ele está falando mal do amigo dele de verdade. Então eu tenho que saber os códigos. O primeiro código que eu preciso saber é a linguagem que eles compartilham. Tá? Ou seja, primeiro eu tenho que fazer uma observação direta, né, das declarações e interpretações nativas sobre o que eles estão fazendo. Eu não posso interpretar o que eles estão fazendo sem antes perguntar, olha, por que você está fazendo isso? Aí ele vai oferecer uma interpretação dele do porquê que ele está fazendo isso. Por que você está pegando essa madeira e não aquela para fazer a canoa? Me explica. Ah, e ele explica. Eu, entendi. Bom, agora eu entendi. E segundo, as interpretações do etnógrafo, baseadas na sua vivência. Então, é um misto, um mix, né, de você conciliar a interpretação dos nativos sobre eles mesmos e a cultura dele, mediada pela interpretação do antropólogo da cultura nativa. Então, tentar conectar a interpretação do antropólogo com a interpretação que eles dão sobre a sua própria vivência cultural. Então, é importante deixar evidente para o leitor que o etnógrafo está familiarizado, de fato, com o que ele está descrevendo, com o que ele está apresentando. Então, isso é diferente da historiografia, que o historiador pega o documento que já foi produzido em segunda mão, dá uma nova roupagem e produz uma nova interpretação. Não. O antropólogo, ele vai produzir o relato. E vai dar uma interpretação sobre o relato que ele mesmo produziu. Tá? Não veja o Malinowski fazendo trabalho de campo. Isso aqui é a vista que ele tinha da cabana dele. Então, quando ele saía da cabana dele, era essa a turma que ele via, que ele sentava para conversar e vinha um menino pequeno e ficava brincando com os lápis dele, e ele, se aquieta, menino, senta aqui, toma isso aqui para brincar, uma borracha, outra coisa. Que ele vê toda a dinâmica da vida, eles trocando, fazendo cesto, tá? Cuidando dos animais, brigando, fazendo as pazes. Aí ele pega um, chama para um canto, ou ele mesmo é pego pelo braço e alguém chama ele para o campo para pedir um conselho ou para falar alguma coisa. Então, você está ali dentro da dinâmica, você participa. Tá? O Sagali é um ritual de distribuição de alimentos. Tá, pessoal? Eu me recordo bem. É um ritual de distribuição de alimentos. Eles se juntam para distribuir alimentos. Tá? Quer falar, Sinara? Sim, professor. Eu tenho uma dúvida com relação à parte de método e objetivo da pesquisa do trabalho etnográfico. Eu vi no texto que uma das referências que é feita é sobre o cuidado com a intuição psicológica do etnógrafo. Eu queria, se possível, uma explicação melhor, porque eu fiquei confusa. O que seria esse zelo pela intuição psicológica? Seria para não corromper, de alguma maneira,
o fruto da pesquisa de campo, de que maneira essa questão tão subjetiva que é a intuição psicológica se relaciona com os fatos observados. Obrigada, professor. Tá sem som aqui para mim, professor. Desculpa. É exatamente como eu falava, Sinara. O antropólogo ele tem que ter esse cuidado, né? De, por um lado, né, tem a sua interpretação. Ele não pode tomar a sua interpretação subjetiva sobre determinado fato, o antropólogo, sem levar em consideração a interpretação que o próprio nativo tem daquele fato da cultura dele. Então, muitas vezes, os antropólogos eles tomavam como uma verdade a priori a sua interpretação psicológica, a sua interpretação sobre determinado evento. E isso pode gerar muitos equívocos. E o que o Malinowski está dizendo, olha, a gente não pode tomar, né, nossas interpretações como verdade absoluta, sem antes saber deles o que é que eles interpretam dos seus próprios atos e das suas próprias instituições. Tá? Então tem que haver esse cuidado. Porque senão fica muito fácil. O antropólogo, né, não está fazendo uma pesquisa, ele está simplesmente tendo interpretações que podem ter ali algum grau de verdade com a realidade, mas que muitas vezes podem estar completamente equivocadas, fora da realidade daquele grupo. Então, o jogo é, para uma etnografia científica, você não pode tomar a sua interpretação do fato como verdade a priori. Você tem que colocá-la, contrastá-la com a interpretação que ele faz do que ele mesmo está, da cultura dele. Tá? A minha leitura é essa. Bom, depois ele entra no capítulo 4, que eu acho um capítulo interessantíssimo, né? Que aí ele vai dar ali uma dica de, olha, como você, né, não cair nessa armadilha de trazer a sua interpretação como uma verdade, né, em si. Né? Então, para isso, primeiro você tem que ter condições adequadas à pesquisa, ou seja, você deve manter distância dos outros europeus que habitam a região e reduzir o seu contato apenas aos nativos. Isso vai evitar que você tenha interpretações etnocêntricas, ou seja, que você interpreta outra cultura pelos padrões da sua cultura. Eu tenho que me afastar dos europeus, eu não posso estar convivendo com os europeus, eu tenho que conviver intensamente só com os nativos. Segundo, isso tem uma razão prática, aprender a língua. Como é que eu vou aprender a língua nativa se eu fico fugindo para falar inglês com outras pessoas? Eu tenho que falar só com os nativos. E aí isso é um conselho que transcende a antropologia, né? Quando você quer aprender uma língua, você não pode. Eu não posso sair daqui para Roma e morar com brasileiros para ficar. Não, eu tenho que morar com italianos. Só quero aprender a língua. Ser obrigado a falar a língua. Eu não posso ir para outro país e ficar assistindo vídeos no YouTube em português. Eu tenho que ver a televisão local, vídeos em italiano. Então ele começa a dar uma série de dicas de como a gente, de fato, realizar uma observação participante, de como a gente, de fato, não deixar que a nossa interpretação atravesse a interpretação dos nativos. A gente tem que interpretar a interpretação deles de mundo. A gente tem que pedir para eles falarem sobre o modo como eles atribuem significado ao mundo para a gente interpretar com base na interpretação dele. Não posso... não vou falar com ele não, porque eu já estou vendo ali o que ele está fazendo e já cheguei às minhas conclusões. Outra coisa, eu não posso estar com esse jogo de falar inglês, falar trobriandês, inglês trobriandês, porque senão eu não vou pegar a língua em sua totalidade. Eu vou ficar tentando sempre um gancho com a minha língua, sempre tentando ver relações com a minha língua, isso pode corromper a forma como eu estou interpretando, a visão dele de mundo, e pode trazer uma interpretação enviesada, né, que foge da realidade cultural deles. Então, essas são estratégias para uma maior familiarização com os nativos e que vão facilitar a observação de dados em primeira mão, sem o intermédio de atravessadores. Tá? E isso vai possibilitar que você observe em detalhes todas as esferas públicas e privadas da vida
nativa. Pessoal, vejam bem, né? Isso era uma antropologia feita no século XIX. Né? Hoje a gente tem os comitês de ética, que a gente não pode invadir a vida privada das pessoas que nós pesquisamos, né? Mas, para a época do Malinowski, o ideal da época era que você participasse intensamente da vida nativa. Tá? Tem até um dado curioso que eu vou compartilhar com vocês. O Malinowski tem um livro chamado A Vida Sexual dos Selvagens, né? E são relatos a partir de conversas e observações sobre as dinâmicas da vida amorosa afetiva dos trobriandeses. Né? Ainda hoje eu li esse livro. É interessante, não é um livro que ele faz nenhuma observação dos nativos fazendo sexo, nada disso. Mas ele invade a privacidade dos nativos muitas vezes para obter os relatos mais precisos sobre como é a vida sexual deles. E hoje em dia isso é impensável. Tá? Então, por favor, relativizem. A gente vai ver o que é relativismo na próxima aula, relativizem essa afirmativa, né, de que a observação de detalhes deve ser feita na esfera pública e privada, né? Há controvérsias e há um limite, tá? Mas, começo do século XX, era isso que se tinha nos manuais de pesquisa, né? Tanto na área médica quanto na área de ciências humanas. Então, a ideia da observação participante desse método é se tornar civilizado, né, em termos boasianos, né, é se tornar civilizado dentro do conjunto de etiquetas locais, para conseguir abordar os nativos de forma correta, sem constrangê-los. Fazendo isso, você consegue, né, coletar os dados, tá, de forma precisa. E tem algo mais, você não deve coletar os dados e anotar os dados depois que o evento aconteceu. Você tem que vivenciar o evento, então logo o evento finalize, você tem que ir para a sua cabana, pegar o seu caderno de campo e anotar o evento, descrever o evento, chamar um ou dois interlocutores e dizer, olha, aquele evento que a gente acabou de ver, por que foi que houve aquele desentendimento? Me explica. Ou seja, os dados têm que ser catalogados, né, quando eles ainda estiverem quentes. Você não pode observar um evento e 2 semanas depois, então eu vou anotar aquele evento. Como é que foi mesmo aquela situação? Não, você tem que observar o evento e, no máximo, no fim do dia, você sentar e fazer o tratamento, a catalogação do evento, deixar registrado. Tá? Então, são essas dicas que ele está dando, que são muito interessantes, que vão garantir os requisitos fundamentais de uma boa pesquisa de campo etnográfica. Percebe como o jargão está mudando? Agora o jargão já mudou. Não tem mais aqueles conceitos filosóficos. O jargão já está mudando. Tá? A partir daqui, os autores já mudam o jargão. Então, o pesquisador deve evitar, né, ideias preconcebidas, etnocêntricas ou interpretações que não são testadas com interpretações dos nativos, tá? E procurar desenvolver uma boa capacidade de levantar hipóteses e problemas de pesquisa. E aí a gente já viu como é que os funcionais estruturalistas fazem isso. Eles levantam hipóteses sobre o funcionamento das instituições, a função que ela tem em organizar ou estruturar regras culturais, sistemas culturais, tá? Ou seja, primeiro você coleta os dados, depois você faz teoria sobre eles. Isso eu já disse, faz parte de uma tradição filosófica que está lá no empirismo. É uma tradição filosófica que começou com Aristóteles, foi trabalhada, Kant, Descartes, etc, 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 até chegar na ciência, como a gente conhece hoje. Então, nesse sentido, o objetivo da pesquisa de campo é estabelecer um contorno firme e claro da forma que a tribo tem e do modo de funcionamento que a tribo tem. Lembra do Radcliffe Brown? Morfologia social e fisiologia social? Então, a pesquisa
tem que estabelecer um contorno firme da constituição tribal, ou seja, da morfologia social da tribo, e das leis e padrões de comportamento e pensamento, ou seja, da forma de funcionamento da tribo. Porque são esses padrões de comportamento e pensamento que os indivíduos vão introjetar e vão agir operando com eles. Tá? E o antropólogo deve estar atento, né, a toda a totalidade dos aspectos da cultura nativa, seu sistema de leis, né, o modo como essas leis produzem ordenamento social, ou seja, a função que esse sistema de leis tem em ordenar a sociedade, tá? A coerência que prevalece em cada um dos aspectos são as mesmas que fazem desse sistema cultural um todo coerente, ou seja, o CULA como um sistema cultural, um fato social total, um todo que integra diversas instituições sociais que impõe ordem e coerência àquele grupo, faz aquele grupo atuar, né? Então, a ideia do Malinowski é estudar todos os fenômenos sociais de forma integrada, porque em separado pode fragilizar o trabalho do antropólogo. Então, o Malinowski, inspirado em Marcel Mauss, está dizendo, olha, a gente precisa identificar as instituições que funcionam, atuam como um fato social total, ou seja, que permitem integrar todas as outras instituições sociais em torno dela. E o CULA é ideal, é o fenômeno empírico ideal que o Malinowski vai se debruçar. Tá? Porque ele é um fato social total, ou seja, a partir dele todas as outras instituições se articulam. Tá? E aí, olha, como é que eu devo abordar os nativos? Como é que eu devo entrevistar os nativos? Para as entrevistas, é necessário que o etnógrafo adote técnicas específicas na elaboração de questões e na abordagem aos nativos, especialmente na língua nativa. Então, você não pode chegar assim, que eu vou fazer uma pesquisa, amanhã eu vou encontrar os meus nativos, né? Aí vou fazer uma entrevista com eles. Aí chega lá amanhã, o que é que você prefere no cachorro-quente? Ketchup ou mostarda? Não. Você tem que, um dia antes de você fazer a entrevista, você sentar e pensar o que é que eu quero absorver desse interlocutor. Esse interlocutor, por exemplo, é um pajé. Então, ele domina todos os códigos e crenças de magia e religião da tribo. Então, eu tenho que montar minha pergunta em torno de absorver dele, né, um relato preciso de como funciona o sistema de magia deles. Só que eu não posso chegar para ele e perguntar como é o teu sistema de magia. Muito abstrato, né? Você pode perguntar, olha, mas por que você repete essa fórmula quando você vai cortar a madeira? É uma fórmula mágica? Ele vai dizer, ah, sim, é. Aqui, antes de cortar qualquer madeira para fazer uma canoa, a gente tem que executar essa magia. Mas e se não executar a magia? A canoa pode afundar. Ah, entendi. Então quer dizer que antes de você colocar a canoa, cortar a madeira, você tem que executar essa magia. E depois que você corta a madeira, existe mais alguma outra magia? Então você tem que pensar. Isso que eu estou dando um exemplo é um roteiro de entrevista semi-estruturado. Tá? Você, a partir de uma pergunta, você coloca ali meia dúzia de perguntas que podem se desdobrar a partir dela, para você reproduzir e coletar a informação de forma precisa. Então, quando você vai fazer uma entrevista, você não pode de improviso. Às vezes, quando você já tem um traquejo metodológico forte, já tem maturidade, e você até faz uma entrevista de improviso. Mas o que o Malinowski está dizendo aqui, olha, para as entrevistas, é necessário que você adote técnicas específicas para elaborar as questões. Você não pode elaborar questões assim aleatórias ou então pegar questões engessadas dentro da retórica científica. Como é o seu sistema de magia? Sistema de magia? O que é que ele quer saber de mim? Eu não sei, não tenho um sistema de magia. É diferente de você perguntar, olha, o que é isso? É uma fórmula mágica? Ah, o sistema de magia deles é pautado, né, em fórmulas mágicas.
que eles repetem em cada etapa de execução desse fenômeno Kula. Então é um sistema, né, religioso pautado na magia, etc. Entende? E as conclusões, as interpretações não podem ser fruto de subjetividades do pesquisador, né? Toda a interpretação, toda a indução, ela parte da observação. E a chave é você ter em mente. Ele é um empirista. Então, nenhuma conclusão, nenhuma reflexão vem antes da coleta dos dados, da análise dos dados. Tudo, toda reflexão, toda conclusão tem que ser baseada em dados empíricos. Tá? Então, somente a partir da coleta de dados, da catalogação dos dados, é que você pode analisar os dados e pensar uma teoria, né, a partir de uma base empírica. Tá? Não o contrário. Uma outra ideia super interessante que o Malinowski apresenta para a gente são os quadros sinópticos, que é dividir, né, a execução de determinada prática deles em quadros com temas centrais. Por exemplo, quando, onde, o que... Não, desculpa. Quando, onde, como e o que. Então, o que é que eu quero coletar? Eu quero coletar informações sobre o quê? Magia. Quando eu quero coletar essas informações? Em determinadas épocas do ano. Aonde eu quero coletar essas informações sobre magias? Primeiro nessa floresta, depois no mesmo lugar, depois na estrada. E eu quero coletar magias sobre o quê? Sobre o que não? E como eu quero coletar essas informações sobre a magia? A partir de um conjunto de atividades, ou seja, a magia ela se desenvolve para cada atividade. Então é isso que o Malinowski chama, que nós utilizamos muito, de quadro sinóptico. Né? Você vai colocar o que você quer analisar, quando acontece aquele fenômeno, o local aonde ou onde acontece aquele fenômeno e como acontece aquele fenômeno. O que, como, onde e quando. Tá? Uma chave para a gente fazer quadros sinópticos, que é uma dica muito legal quando a gente faz pesquisa. E aí a gente pode substituir isso por outros fenômenos. Sei lá, vai que seja um antropólogo, sei lá, que está interessado em entender um outro fenômeno. Um antropólogo urbano que está interessado em entender ali, sei lá, deixa eu dar um exemplo bem radical, consumo de crack na Cracolândia, sei lá, um antropólogo urbano que trabalha com saúde e quer, a Cracolândia é um problema de saúde pública, eu quero entender ali o consumo de crack na Cracolândia. Então, o que? Consumo de crack, como? Né? Quais atividades eles interagem para consumir o crack? Onde? Em tal bairro de São Paulo, Cracolândia é formada por vários bairros. Em que época do ano? Verão, inverno? Primeiro trimestre, segundo, porque varia, né? A ocupação espacial das cidades em determinado momento, ainda mais a ocupação espacial de territórios assim, né? Com problemas de saúde pública, de criminalidade. Então, os quadros sinópticos são muito interessantes para a antropologia e são atuais. Tudo o que a gente está vendo aqui ainda tem uma atualidade muito grande para a antropologia. É claro, dado algumas ressalvas, né? Como eu pontuei ali quando a gente falava de olhar a vida privada. Isso não se faz mais, é antiético. Não pode invadir a privacidade das pessoas. Né? Além disso, o Malinowski diz, olha, também ajuda numa boa etnografia a realização de censos demográficos, de genealogias,
de diagramas ilustrados, desenhos, fotografias, né? Por que não também estatística? Você pode utilizar estatística também. Uma boa etnografia não precisa só estar ali alicerçada na metodologia qualitativa, você pode utilizar recursos da metodologia quantitativa também, vocês vão ver alguns semestres mais à frente. Então, a ideia, né, da etnografia malinowskiana é descrever exaustivamente cada fenômeno, tá? E para facilitar o entendimento e o tratamento, né, surge essa ideia dos quadros sinópticos, que é onde você coloca o que, o fenômeno que você quer, quando ele acontece, onde ele acontece e como ele acontece. Então, você tem ali um conjunto de respostas fruto da sua observação e da sua conversa com seus interlocutores, que você, né, consegue ter ali um panorama geral, isso ajuda na interpretação. Tá? E o etnógrafo também deve estar atento ao que Malinowski chama os imponderáveis da vida real, ou seja, a rotina, né? Que é onde acontecem coisas que você não estava prevendo e que são fundamentais para você ver um modo de funcionar de uma cultura. Porque uma coisa é quando você diz, eu vou estudar vocês. Aí o grupo ele quer corresponder à sua expectativa. Então, vou fazer tudo que eu acho que o antropólogo quer, que o pesquisador quer. E não é isso que se trata. Senão é uma encenação. Você quer ver o grupo agindo naturalmente. Então, a ideia da observação participante, desse convívio intenso, é você ver esse momento em que eles estão executando os seus trabalhos, a sua rotina de forma inconsciente, automática, sem querer muito, né, apresentar uma imagem ideal para o antropólogo. Então, daí a ideia de você conviver com eles, de você pegar essas coisas imponderáveis, que é eles agindo de forma inconsciente, tá? Preparando comida, cuidando dos filhos, cuidando do corpo, fazendo a higiene pessoal do corpo, as conversas do cotidiano, fumando cigarro e conversando, vendo as amizades e inimizades. Quando você está muito presente no lugar, termina que as pessoas se acostumam com você e deixam de representar, de atuar, aí agem naturalmente. Ele insiste em coletar elementos de aspectos íntimos. Eu insisto também, isso mudou. Tá? Você pode até ouvir uma confidência de alguma coisa íntima, de alguém que você está pesquisando. Você pode até, sem querer, identificar, né, alguma coisa íntima de alguém que você está estudando, mas isso não pode entrar aqui na pesquisa mais. Isso não pode, não se sofre um processo, vai ser um pipinaço danado. Tá? Então, esqueçam isso. Isso era na época dele. Hoje em dia, isso não é aconselhável. Tá? E, bom, tudo que você observa, você precisa descrever no diário de campo. Tudo tem que ficar registrado no diário de campo. Prestem atenção, etnografia não é diário de campo. Diário de campo é o registro das tuas observações, do que tu viu no teu dia, do teu trabalho de campo. Etnografia vai ser a junção desses dados, a sistematização desses dados, o tratamento que você vai dar a esses dados, na apresentação desses dados para o leitor. Ah, então, não confundir, é uma coisa muito comum em quem está começando nas ciências sociais, confundir etnografia com diário de campo. São duas coisas diferentes. Tá? Diário de campo vai te auxiliar na sistematização dos dados etnográficos, coletados por meio de observação participante, de entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, em longa duração, história de vida, narrativa, que seja. Tá? Nos censos que você vai fazer, censo demográfico, etc, etc, etc. Então, o Malinowski, para fechar, vai dizer que a base para o estudo etnográfico é identificar, né, a morfologia do grupo, ou seja, a constituição do grupo, né, e os atos que ele já tem, né, os modos de agir, os padrões de comportamento e de pensamento que já estão entranhados, cristalizados, é o que ele chama de forma, esqueleto. Radcliffe Brown também fala sobre isso. Os dados referentes à vida cotidiana e ao comportamento habitual é o que Radcliffe Brown chamaria de fisiologia social, ou seja, o modo como esse conjunto de regras que dá forma à tribo funciona,
é colocado em prática e o que é imprescindível. Você levar em consideração o ponto de vista do nativo sobre eles e a cultura deles. Tá? E, por fim, eu trouxe essa passagem aqui do livro, que ele vai concluir, né, apresentando para o leitor as 3 premissas básicas para o trabalho de campo. Né, que é identificar a organização da tribo e a anatomia de sua cultura. Tá? Elas devem ser delineadas de modo claro e preciso, apresentado para o leitor de forma clara e precisa, a partir de um método de documentação concreta, que pode inclusive ser estatístico também. Veja que a etnografia do Malinowski não exclui a metodologia quantitativa. Tá? Esses elementos, eles precisam ser complementados pelos fatos imponderáveis, que são esses fatos em que a gente pode ver, né, a cultura operando, ou seja, os indivíduos agindo por meio de sua cultura, de forma inconsciente. Inconsciente no sentido assim, por exemplo, você aprende a dirigir. Chega um tempo que você dirige e você não está mais pensando sobre dirigir. Você está só executando sem pensar. Você está pensando num problema em casa, num problema do trabalho e está aí dirigindo. Então, é isso que são os fatos imponderáveis. É quando você está executando as suas tarefas, as suas funções da vida real, sem pensar muito sobre elas. Eu estou só fazendo, não estou pensando, estou fazendo. Né? Você pergunta o que eles pensam sobre o que eles estão fazendo e depois você vê eles agindo normalmente sem estarem pensando no que estão fazendo. Tá? E, por fim, um conjunto de asserções narrativas típicas de fenômenos que permitem perceber as fórmulas mágicas, os documentos folclóricos, as palavras características, ou seja, um corpo de elementos narrativos, tá? Um corpo de elementos narrativos, um conjunto de elementos narrativos, você vai possibilitar você identificar o ponto de vista deles sobre eles mesmos e sobre a cultura e o sistema cultural deles. Então, essas 3 abordagens conduzem ao objetivo final da pesquisa, que o etnógrafo jamais deve perder de vista. Esse objetivo é o de aprender o ponto de vista dos nativos, seu relacionamento com a vida e sua visão de mundo sobre a sua cultura. Tá? E com isso a gente termina o Malinowski. E aí, próxima aula é Franz Boas, tá? Com um texto muito bacana. Bom, pessoal, então terminamos aqui, tá? Eu vou parar a apresentação. Nesses 5 minutos finais, eu vou fechar também a gravação. Aqui.